Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2021. Dumbledore, Ana, Rei 10 líderes inspiradores de séries e filmes parte 2. Aprender sobre liderança nem sempre é simples, mas não é uma missão impossível. Não é necessário, por exemplo, ficar preso a lições teóricas, longos textos ou mesmo palestras maçantes. É possível ter exemplos de líderes inspiradores em séries e filmes. Não se trata de lideranças que estão restritas a cargos de chefias. O líder do qual estamos falando é aquele agente de mudanças, alguém capaz de impactar tanto sua própria realidade quanto a dos outros através do protagonismo e da execução. Veja abaixo os últimos 5 dos 10 líderes inspiradores de séries e filmes, de diversos gêneros e temáticas. 5. Capitão Holt, de Brooklyn 99. E o Capitão Holt já levou muitos tiros, alguns em ação, outros metafóricos durante sua carreira como comandante dos policiais mais engraçados de Nova York. Mas sua liderança tem muitas camadas, afinal ele é um verdadeiro time player. Inclusive, ele reconhece que tem poder, porém usa para fazer o bem e proporcionar mudanças. Pois mesmo Holt sendo a pessoa responsável por definir as regras da equipe, não mede esforços para apoiar e se adaptar quando alguém precisa. Ele se levanta em defesa de qualquer membro de seu time, seja quando o assunto é segurança, carreira ou sentimentos que possam estar feridos. 6. Jacqueline Carlyle, de The Bold Type. Ao contrário das chefes de revistas que estamos acostumados a ver na ficção, quem não se lembra da implacável Miranda Priestley de O Diabo Veste Prada, Jacqueline Carlyle, a editora-chefe da revista Scarlet, na série The Bold Type, é uma líder forte e solidária. A personagem se destaca por ser a chefe que todos gostariam de ter ou ser. Durante a série, é possível perceber o quanto ela é determinada, mas não inexorável. Fugindo do estereótipo de líderes femininas duras, é gentil, porém sem ser exageradamente suave, além de apoiar sua equipe enquanto a pressiona para fazer o melhor trabalho. Apesar de sua agenda lotada, Jacqueline arranja tempo para orientar seus funcionários, apoiando-os emocionalmente e lutando por eles sempre que necessário. 7. June, de The Handmaid's Tale. A história se passa em uma ditadura religiosa na qual os direitos das mulheres são removidos e um sistema de castas é introduzido. Quando as mulheres são levadas pelo regime, elas perdem sua identidade. É neste contexto que temos Offred, ou melhor June. Líder por espontaneidade ou por força da situação em que está inserida, a personagem se mostra empática, inteligente e destemida. Sua sororidade é uma das armas mais importantes para formar a resistência ao regime de Gilead. Afinal, é assim que ela consegue unir mais mulheres e até mesmo alguns homens ao seu movimento. 8. Lila, de Amiga Genial. O que falar da genialidade de Rafaela Cerulo? Mais conhecida como Lila, é a melhor amiga de Leno, narradora tanto a tetralogia dos livros assinados por Helena Ferrante quanto da série produzida pela Bo. Lila é intensa, brilhante e sempre vai além. Autodidata e cética, desde muito pequena a filha do sapateiro sabia já se mostrava bastante astuta e assumia uma posição de liderança tanto com amigas e até com o irmão mais velho, sendo capaz de influenciar nas decisões até mesmo de adultos.
Já na fase adulta, não obstante, a personagem torna-se uma peça central na vida daquela Nápoles empobrecida. Apesar da amizade turbulenta com a narradora, Lila é empática e capaz de enxergar profundamente cada um, não medindo esforços para ajudar os seus. Além disso, ela é aquele tipo de liderança que busca promover mudanças no ambiente mesmo nas pessoas. 9. Rei de Star Wars: O Despertar da Força. Nós já falamos de lições de liderança da franquia Star Wars, porém aproveitamos agora para dar destaque a outro personagem. Logo de cara, uma das lições mostradas por Rey é de que todos têm um passado. E no caso dela, era necessário chegar a um acordo com a sua origem para, então, se deixar ir abraçar um novo futuro. Além disso, em meio à sua jornada de autoconhecimento, um dos entendimentos da personagem é de que ela é parte do todo. Isto é, somos a soma de todos os líderes pelos quais fomos liderados. Com isso, todo líder que exerceu influência sobre você é parte de você. Não por acaso, Rey se destaca por ser uma liderança que busca pelo equilíbrio. 10. Woody, de Toy Story. Encerrando a nossa lista de líderes inspiradores de séries e filmes, é quase parte do entendimento mundial que a franquia Toy Story fala, entre outras coisas, fala sobre o fim da infância. E tudo bem, é um ciclo da vida que deve ser cumprido e encerrado. Essa alegoria, porém, ensina outras importantes lições por meio da vida dos brinquedos, que é liderada pelo cowboy Woody. Independente e forte, o personagem demonstra boas habilidades de gerenciamento. Ainda assim, Woody se preocupa com os outros brinquedos e os leva em consideração sempre quando toma uma decisão. Cativando sentimentos positivos em seus seguidores, ele motiva a sua equipe e tem facilidade em conquistar a confiança e lealdade de outros brinquedos. Gerry Almeida, em seu livro Kardec e a Revolução da Fé, afirma que, assim é que Buda atrai o ódio dos brahmanes cujos ritos sacrificiais inúteis ele denuncia. Sócrates é condenado à morte por impiedade, Jesus, por ter ameaçado o poder sacerdotal. E seus acusadores não se enganaram. Esses três personagens contribuíram enormemente para emancipar o indivíduo da religião dominante. Jesus ensina a fé em Deus e no potencial criador dos homens. Por vezes esclarecia: tua fé te curou. Ele não foi um teólogo, foi um guia libertador. No século XIX, a Revolução Kardeciana, da qual se originou o Espiritismo, resgatou Jesus como guia e modelo da humanidade. Em O Livro dos Espíritos, Kardec indagou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Jesus. Imaginemos que um alpinista escale uma montanha muito alta. Ao longo do caminho enfrenta um trajeto íngreme, dificultoso, perdendo-se na mata e tendo que reencontrar a trilha certa várias vezes. Através de seu esforço e determinação pessoal, encontrando indícios deixados por outros alpinistas, ele, depois de um longo período, atinge o cume da montanha. Seu esforço valeu a pena. No entanto, lá de cima ele visualiza outros alpinistas que pretendem atingir o mesmo objetivo que o seu. Ele percebe que alguns se perdem, outros parecem desanimados, outros ainda tomam um caminho mais dificultoso e demorado. Ele passou por tudo isso, e acabou conhecendo tantos perigos, como os melhores caminhos, mais rápidos e menos sofridos. O que ele faz? Vai ao encontro dos jovens alpinistas na intenção de guiá-los da melhor forma.
Alguns aceitam o auxílio, outros não. De qualquer forma, ele resolve por deixar certos indícios aos que vierem depois. Os guias são aqueles que, por conhecerem o caminho, as paisagens e as ruelas da vida, permitem aos jovens iniciantes de percurso, uma orientação melhor. Assim são, ou deveriam ser, os pais em relação aos filhos, os professores em relação aos alunos instrutores para os melhores caminhos. Nem sempre são ouvidos, ou seguidos, mas fazem o seu papel. Jesus é um guia da humanidade. Percorreu o caminho reencarnatório, enfrentando todos os seus reveses, atingindo o cume da montanha da evolução. Ao chegar lá, percebeu que outros estavam tentando subir, muitos por caminhos sinuosos. Voltou. Mostrou algumas possibilidades e orientações valiosas para o percurso, respeitando a liberdade de cada um. O caráter individual da busca por espiritualidade não suprime a necessidade de guias. Mas a figura do guia poderá substituir o da instituição religiosa que, simplesmente, lhe dizem em que acreditar, ou não acreditar, o que fazer ou não fazer. Também é verdade que muitos guias se encontram no seio mesmo das religiões. Jesus foi um grande guia que não fundou nenhuma religião, ele nasceu e morreu judeu. Ao contrário de muitos outros, Jesus não procurou criar dependência entre ele e seus discípulos ou seguidores. Apresentou caminhos para uma espiritualidade universal, que transcende todos os rituais e dogmas, respeitando a autonomia de cada um. Por isso, sua mensagem foi deturpada para atender aos interesses imediatos e futuros de poder dos teólogos e fundadores de religiões. Por isso, os dogmas religiosos prendem a crença cega, mantendo os indivíduos num constante grau de dependência de certos mestres, orientadores, médiuns, espíritos, etc. Os ensinamentos morais de Jesus não envelheceram nem um pouco. Kardec, na página inicial de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacou a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. A fé faz parte desses ensinos, fé na vida diária, para os períodos de tranquilidade e para as épocas de desafios. O fanatismo religioso é fruto de uma aceitação literal do texto, ou seja, os textos se tornam sagrados e, portanto, inquestionáveis. Logo, incompreensíveis. Kardec alertou que para crer é necessário compreender. Para compreender é necessário analisar, dialogar criticamente com o conteúdo apresentado, a fim de aceitá-lo ou não. A incredulidade da qual Jesus alertava seus seguidores, nada tem a ver com credulidade dogmática, mas da credulidade do poder do amor ao próximo. Qualquer discussão é quase impossível com um crente ou um ateu dogmático, que prefere o choque das certezas à busca comum da verdade. Quando a samaritana pergunta a Jesus onde se deve adorar a Deus, este responde que não é nem na montanha da Samaria, nem no templo de Jerusalém, mas no Espírito e na verdade, pois Deus é Espírito. Ou seja, sua mensagem é clara, toda a expressão religiosa pode conduzir à verdade, mas nenhuma detém toda a verdade, e o verdadeiro templo é o espírito do homem, pois é ali que ele pode melhor encontrar Deus. Um dos grandes obstáculos ao progresso da humanidade e do conhecimento é a certeza dogmática, de qualquer natureza que seja. Isso pelo fato dela acabar gerando a verdade única, sectária, verticalizada, intolerante e obscurantista. Kardec chamou a atenção para que os espíritas seguissem por outro caminho.
ainda hoje, não foi suficientemente ouvido. Balneário Gaivota, 6 de outubro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.